por que somos espiritualistas universalistas e por que esse nome universalista? Bom, esta pergunta foi me direcionada por vários seguidores e aqui eu estou para respondê-las e explicar um pouco o porquê de adotarmos esse tipo de sistema, tá? Bom, ser universalista, na verdade, o que quer dizer a palavra universal? Abranger um todo, tá? E aqui, por exemplo, em nossa comunidade, nós, então, não ficamos somente apegados a um tipo de filosofia. E por quê? Porque nós vimos a necessidade de termos também outras ferramentas em poder auxiliar o próximo. Esse é o objetivo principal. Então, quando nós temos ferramentas, nós temos, enfim, elementos de auxílio, para cada caso, nós vamos averiguar qual é o mais adequado. Há casos, por exemplo, em que uma palavra do Evangelho, né, um estudo da doutrina espírita, pode ajudar, inclusive, na melhora do íntimo desse assistido. Há casos em que já há necessidade, por exemplo, de um passe, de um caboclo, de um preto velho, na intervenção da Umbanda. E outros casos, há necessidade também do quê? Do próprio orixá, que seria o candomblé. Tá? Há casos, inclusive, em que nós precisamos integrar essas três filosofias, tá bom? E aqui nossa comunidade, o que nós percebemos? Por exemplo, para podermos lidar com a Umbanda, certo? Que Umbanda, querendo ou não, nós vamos trabalhar com espíritos, vamos lidar com espíritos, certo? E para que a gente evite, muitas vezes, fantasiar, como a gente infelizmente vê por aí, pessoas que fantasiam, né? É mais o ego do próprio médium do que às vezes a própria entidade, enfim. Isso não vem ao caso. Então, para que a gente não possa correr esse risco e as entidades elas terem liberdade em poder se manifestar sem aquelas fantasias, muitas vezes criadas por nós, qual que é a base, então, de instrução? É a doutrina espírita, certo? Querendo ou não, a doutrina espírita, ela nos dá essa ferramenta, certo? É o que nós chamamos da fé raciocinada. Tudo, então, precisa, sim, ser passado pelos crivos da razão, inclusive dentro da Umbanda, tá? Com isso, então, nós adotamos o curso de educação mediúnica em que nós vamos utilizar os elementos bons, as ferramentas boas que tem na doutrina espírita, que já há anos, há décadas, que tem o quê? Escola de médiuns, certo? Em que não só vão equipar os médiuns na parte teórica, é muito importante, mas na prática também, havendo o quê? O que nós chamamos da disciplina dentro de um trabalho mediúnico, que é de suma importância, tá? Bom, então, tendo essa ferramenta e os cursos iniciais de educação mediúnica, nós temos exatamente essa base do espiritismo. Por exemplo, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, lá nas escolas de médiuns, nós temos então no primeiro ano, logo no início dos cursos, nós temos o quê? A aplicação, nós chamamos do método das 5 fases. Quais seriam essas fases da manifestação? Primeira fase, percepção de fluidos. Segunda fase, aproximação. Terceira fase, contato. Quarta fase, envolvimento. E quinta fase, manifestação. Isso foi transmitido ao presidente da Federação Espírita lá nos anos 40, que era o Edgar Armon, e que, através, então, da instituição desse tipo de método, tornou, então, as escolas de médiuns de maneira um pouco mais didática e, ao mesmo tempo, sem correr o risco de, muitas vezes, o quê? Haver aquelas fantasias, muitas vezes, criadas pelos médiuns. Então, esse método 5 fases realmente é importantíssimo, porque o médium, por si só, ele percebe. Ele desenvolve suas outras habilidades e muitas vezes não fica somente focado a um tipo de faculdade mediúnica, tá? Tudo bem? Então, isso daí realmente é o que nos equipa, é o que trabalha o nosso mental, para aí sim podemos lidar com a Umbanda. A Umbanda já é um sistema um pouco mais complexo, a manifestação mediúnica, e se essa manifestação mediúnica ocorre de maneira sem algum tipo de interferência, sem fantasias, as entidades trabalhando livremente, vocês podem ter certeza que realmente não só tem a segurança do local,
mas principalmente também a garantia de que as mensagens estão sendo transmitidas com a maior pureza, tá? E como nós trabalhamos no sistema de trabalho da Umbanda, então nós temos também a necessidade de ter o quê? Um respaldo, um suporte. E aí que entra o candomblé, certo? Em nosso caso, em meu caso particular, eu tive a passagem pela iniciação do candomblé, o cumprimento das obrigações necessárias, e eu descobri realmente a grandiosidade que é o orixá em nossas vidas. Realmente, o orixá ele funciona como se fosse um escudo. É como se fosse um manto protetor em torno de nós, elevando a nossa vibração. E claro que a gente deve o quê? Procurar manter esse padrão elevado, seguir essa elevação vibratória, certo? Para que a gente aí sim, é como se fosse uma trégua, para que a gente conseguisse cumprir a nossa tarefa, a nossa missão. E eu acredito, então, que com isso pudemos, então, esclarecer sobre esse termo, esse nome de universalismo, tá bom? E claro, quem tiver interesse ou de repente quiser mandar suas experiências, seus comentários, aqui estamos abertos, tá bom? Muita paz a todos.